o pior de tudo é que nós ficamos sem luz, até por isso que não teve aula sexta. Imagina, com 41,1, sensação térmica de 58 e sem luz. Sem ventilador, né? Fácil. Terrível, sem nada, só com leque. Só sobrou Nos tempos da colônia, todo mundo de só lequinho. sobrou leque. Só não tinha quem abanasse, né? Aí também a gente entra. Então foi do leque Credo, mesmo. Né? Deus me livre. Foi do leque mesmo. Mas, olha, minha amiga, não foi fácil. Gente, ó, peguem aí o Evangelho. Deixa o Evangelho aí pertinho, que a gente vai usar o Evangelho, tá? Eu vou usar também outros 2 livros, mas vocês não precisam ler, não, porque é um pedacinho pequeno, eu mesmo vou pegar. Mas o Evangelho eu vou precisar. Sempre é bom no estudo a gente deixar Evangelho e o Livro dos Espíritos perto aí para a gente. Qual é a questão mesmo que você falou? 281. É 281 de um Livro dos Espíritos. Tá. Então, meus amigos, nós estamos aqui de volta a Petrópolis, né, depois de uma temporada calorífica no Rio de Janeiro. Bem calorífica, né? Voltando à nossa região serrana. E hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, nós vamos dar início ao nosso curso de O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E nós, hoje, como eu falei, estamos estudando a parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita, item 281. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade que eles nos concedem de reunidos aqui nessa tarde para estudar essa doutrina abençoada. Mas hoje, em especial, eu gostaria que nós vibrássemos muito pelos nossos irmãos da Turquia e da Síria, porque, infelizmente, esses 2 países sofreram hoje um abalo terrível, um terremoto de proporções muito altas, foi mais de 7 na escala Richter, e inúmeros, centenas e centenas e centenas de irmãos nossos, turcos e sírios, desencarnaram no dia de hoje. Parece que foram até agora, para mais de 500 pessoas que desencarnaram, entre homens, mulheres e crianças. Então, esses nossos irmãos estão retornando à pátria espiritual em meio a esse triste desastre. Então, nós rogamos ao Pai que, por acréscimo de misericórdia, envie seus trabalhadores abençoados, esses trabalhadores que não se cansam de servir a seara do Mestre Jesus, para esses 2 países onde tanta dor, tanto sofrimento está acontecendo. Sabemos, Senhor, em várias partes do mundo há dor e sofrimento, mas hoje nós queremos pedir, não só por esses outros que sofrem em vários lugares do mundo, mas em especial, Senhor, pelos nossos irmãos turcos, pelos nossos irmãos sírios, que sofreram hoje esse desastre de proporções inigualáveis. Assim, Senhor, te rogamos a tua misericórdia para esses nossos irmãos e que os teus falangeiros, Senhor, os teus trabalhadores amorosos, e não se cansam de trabalhar, buscando aliviar a dor e o sofrimento da população desse planeta, seja encarnada ou desencarnada, possa hoje socorrer os nossos irmãos turcos e sírios que estão sofrendo muito.
eles possam ser consolados, amparados, fortalecidos, Senhor, em meio a tanta dor. E assim, também pedimos a Francisco de Assis, esse irmão querido, a Paulo de Tarso, que fez parte dessa região, quando aqui esteve encarnado como Paulo, que eles também possam amparar esses irmãos em sofrimento. Auxilia-nos, Senhor, fortalece-nos o espírito e ser conosco sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, né, que nossas vibrações de hoje possam, em especial, serem dirigidas para os nossos irmãos da Turquia e da Síria, que estão sofrendo com esse terremoto terrível, que ceifou, né, a vida de inúmeros, centenas e centenas de irmãos. Que Deus os ampare. Então, vamos lá, meus irmãos, na questão 281 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, né? Por que esses irmãos inferiores ainda sentem prazer em nos levar, em nos sugerir o mal? E aí os espíritos respondem: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Porque é interessante que eles não estão entre os bons, não porque Deus disse assim: eu não quero que vocês fiquem entre os bons. Né? Eles não estão entre os bons porque foi uma escolha deles. Mas eles não admitem isso, que a escolha é sempre nossa. Nós é que dizemos não, a escolha é nossa. Sempre foi nossa, porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, na hora da colheita, tem que se fazer. Mas aí, enraivecidos, por não poderem estar entre os bons, eles querem o quê? Arrastar o maior número possível de pessoas para que sofram como eles estão sofrendo. Né? Então, isso aqui, o desejo que neles predomina é o de impedirem quanto possam, né? Impedirem quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Eles querem evitar que a maior parte dos espíritos comecem a subir os degraus. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Não é assim? Às vezes a gente diz isso: eu não consigo, mas eu também não vou deixar ela conseguir. A gente não faz isso. Eu não sou feliz, mas ele também não vai ser. A gente faz isso. Se eu não consigo algo de bom, eu também não quero que o outro consiga, para ele ficar no mesmo, reclamando na mesma dor e sofrimento que eu. Então, eu fico assim. Eu não caminho, mas também não quero que o outro caminhe. E aí eu vou buscando um monte de impedimentos para não caminhar. E se a gente for analisar, nenhum desses elementos que a gente usa para não caminhar se sustentam. Nenhum deles se sustenta. Se você olhar com bons olhos, você vai ver que dá para caminhar. A gente vê pessoas em situações muito mais difíceis que a gente, caminhando, fazendo coisas que até você diz: nossa, como é que consegue? Ora, você consegue também. É só ter vontade, é só acreditar. Mas a gente, às vezes, né, acha que não. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não tenho, não posso. E você vai dizer assim: mas eu não posso ficar sozinha nessa. Então, eu quero companhia
e aí eu não desejo que o outro caminhe. Vamos abrir o Evangelho, da Dulcinea já está até aberto. No capítulo 17, item 4, no último parágrafo. Capítulo 17, item 4. O capítulo 17 fica tem por título Sede Perfeitos. O item 4 é os bons espíritas. Lá no final do item 4, último parágrafo. Vamos dar uma medinha aqui no último parágrafo do item 4, no capítulo 17. Diz assim: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então, está falando, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É como músico, que alguns acordes bastam para comover. Ao passo de outro, apenas ouve sons. Agora, vamos prestar bem atenção nessa frase aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O meu está bom. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se ter fim à vontade. Então, está dizendo que um tem o horizonte limitado. É aquele que só olha até aqui. Não quer ampliar a vista um pouco mais distante. O outro aprende alguma coisa de melhor. Se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se ter fim à vontade. Vamos observar uma coisa. O Kardec, nessa frase, que é importantíssima, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O verbo domar, normalmente, é usado para quem? Para animais irracionais. Isso. Para animal. E ele diz, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para suas inclinações mais. Ele não usa o verbo educar. O domar não existe, porque, na maioria da batalha, Allan Kardec usa o verbo domar, e não educar. Porque nós diríamos o quê? Educar fica melhor. Não é? Educar é correto, pelos esforços que emprega para educar suas inclinações. Ele usa educar. Sabe que ele esqueceu? Não, ele usa a palavra, o verbo, domar. Por quê? Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde ainda é necessário para muitos espíritos vontade para fazermos esforços para domar as inclinações más. Nós ainda precisamos
de muita vontade para levantar e fazer algum esforço para domar as nossas inclinações mais. Porque, às vezes, nós parecemos burros chucros, sabe? Vai embora. Aí o pessoal grita, para, não para. Para parar, tem que ter alguma coisa para parar, ou, se ele raciocinasse, ele tinha que fazer muito esforço para ter vontade de saber que ele não pode agir assim. Entendeu? E aí, olha só. Então, está um bom passo. Se estamos Rose, só um instantinho. Será que tem alguém com o microfone aberto que está dando interferência na sua fala? Não sei, eu acho que não. Eu vou puxar um pouquinho mais para cá para ver se melhora o som. Vamos ver agora. Deixa eu aumentar aqui. Porque já está, eu tenho colocado no todo. Aqui está no todo, deixa eu ver aqui. Eu não sei se é internet. Deixa eu ver aqui. Áudio. Já está no todo aqui. Melhorou agora, Rose. Melhorou? Tá. Então, ele diz assim, ele fala assim, então, se estamos nessa fase de domar nossas más inclinações, é porque temos uma tendência, todos nós, ninguém é perfeito ainda, né? De nos deixarmos levar pelas más tendências dos sentimentos ruins. Muitas vezes, nós nos deixamos levar pela ociosidade, que é uma coisa ruim, nos deixamos levar pela amargura, pela raiva, pelo desejo de vingança, nos deixamos levar por um monte de coisa. Nós não conseguimos evitar esses sentimentos ainda. Então, como eu não consigo evitar esses sentimentos, eu preciso domá-los. Entendeu? Eu preciso ainda domá-los, porque se eu fosse uma pessoa educada, eu não teria esses sentimentos. E quem é educado não se deseduca. Você já viu alguém que é educado deixar de ser educado? Educação é conquista. É igual a paciência. Quem é paciente não perde a paciência. Quem é otimista não vira pessimista. Quem é educado não deixa de ser educado. Então, se nós ainda nos deixamos levar por preguiça, ódio, raiva, vontade de se vingar, não, sem ter aquela coragem de olhar para frente, porque nós não somos educados. Nós não somos educados. Então, se não somos educados, nós temos que viver em comunidade, né? Então, quando o sentimento desequilibrado aparece, o que eu tenho que fazer? Se eu ainda não fiz a conquista do sentimento, eu tenho que domar a paixão. Eu tenho que tentar domar a paixão. Por isso que Kardec não fala em educação. Tá? Aí ele diz, precisamos lembrar do vigiar e orar. E não entreis em tentação. Não tá? Jesus não falou isso lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Marcos, capítulo 14, versículo 38. E aí a gente vai percebendo como é que o Evangelho, né? Direitinho, vem falando direitinho. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação,
pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu ainda não adquiri aquela virtude. Então, eu ainda tenho esses sentimentos de crença, entendeu? E aí, quando o sentimento explode de forma negativa, eu vou fazer assim e eu vou ganhar virtude? Não, eu não tenho a virtude. Então, o que me sobra é o quê? É tentar dominar aquele sentimento. Aí é um processo ainda de policiamento, de domar as más inclinações para não cometer erro. Então, nós vivemos ainda nesse policiamento. Às vezes a gente fala isso, né? Deixa eu me vigiar, eu me policiar para não falar besteira. Se eu fosse educada, eu não falaria. Eu não teria essa preocupação de ficar, deixa eu vigiar minha boca para eu não falar besteira. A gente não fala isso? Ora, por que eu falo isso? Porque eu não tenho ainda essa virtude. Se eu tivesse, eu não tinha essa preocupação, porque eu saberia que da minha boca não sairia besteira. Então, é uma espécie de policiamento de domar as más inclinações para não cometer erro. Nossas emanações energéticas indicarão nossos laços com os espíritos e com os encarnados. São as afinidades. Com os desencarnados, as nossas relações por afinidades não são verbais, a gente sabe, né? Com os desencarnados, as nossas relações por afinidade não são verbais, em si, mentais. Então, eu tenho que policiar as minhas más inclinações para não cometer erro. Eu tenho que policiar as minhas emanações energéticas que eu emito pelo pensamento, porque muitas vezes sozinha eu estou no intercâmbio com os espíritos. E também verbal, quando eu estou com os outros. Então, olha quanto eu tenho que me policiar. E às vezes a pessoa diz, eu tenho que me policiar para não falar besteira. Ué, e você também tem que se policiar para não pensar besteira. Não é? Porque com os desencarnados, as nossas relações por afinidades não são verbais, e sim mentais. André Luiz chama isso de hálito mental. Ele, para André Luiz, o hálito mental é que vai atrair e criar as relações. Então, é o nosso hálito mental que irá atrair e criar as nossas relações. Porque nossas emanações energéticas indicarão laços com os espíritos e com os encarnados também. Só que com os encarnados é verbal. São as afinidades. E aí, no livro, vocês não precisam pegar, nos domínios da mediunidade, no capítulo 1, André Luiz diz assim, deixa eu pegar aqui, naturalmente, circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar, quer dizer, lançar de nós a energia atuante do próprio pensamento. Então, nós arrojamos de nós, lançamos de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade. Estudamos sobre individualidade e personalidade, lembra?
de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Então, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Porque, como ele diz, nós, em comparação aos espíritos, ainda somos muito insignificantes, né? Em relação à glória dos espíritos celestes, somos muito insignificantes. E aí nós deixamos que saia de nós, né, uma energia que vai ficar em torno da nossa individualidade e vai revelar o nosso ambiente psíquico. E aí ele continua dizendo, cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra. E, quer dizer, ele está dizendo, cada mundo também tem sua, vamos dizer, seu hábito mental, vamos dizer assim, que é fruto do pensamento de todos os moradores dali. Então, cada mundo também tem a sua energia, né? Aí ele vai dizer, e cada alma, cada individualidade se envolve num círculo de forças vivas que lhe transpiram o hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Assim como o mundo, cada mundo também tem sua atmosfera espiritual, cada pessoa também tem. Ela se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. A energia que sai da nossa mente. Na esfera de criaturas, a que se emana em obediência às suas necessidades de ajuste ao crescimento para a imortalidade. E aí, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, que trata deixa eu marcar aqui, das formas pensamento, lá no último item do capítulo 4, do livro Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, tem um item formas pensamento. Aí, no segundo parágrafo desse item 4, no item 4, formas pensamento. Capítulo 4, formas pensamento. No último parágrafo, no segundo parágrafo, né, que formas pensamento é o último item do capítulo 4. Segundo parágrafo, André Luiz diz assim, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Olha só, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade, correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Afinidade. Depois, no terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo, ele vai dizer assim, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, ele aqui é muito claro. Aí a gente vai entender por que Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que utiliza para domar as más inclinações. Porque nós, né,
temos o nosso hálito mental. E eu me correspondo com os outros espíritos através do meu pensamento. E aí eu estabeleço o quê? As afinidades. E aí a gente vai ver quem domina, quem se deixa dominar. Quem consegue vencer as dificuldades e avança, ou quem fica ali sentado, né, acomodado, sem caminhar para frente, né? E aí a gente vai pegar aqui no Livro dos Espíritos, vamos pegar o item 459. Vamos dar uma olhadinha no 459. 459. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Questão 459. Influem a tal ponto que o de ordinário são eles que vos dirigem. Agora vamos na 467. 467. Pode o homem eximir-se, libertar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, aos que, pelos seus pensamentos, os atraem, pelo seu hálito mental. Questão 469, 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, porque esses vos assaltam pelo lado fraco, né? Também tem aquele que não só nos exalta o orgulho, tem também aqueles que nos exaltam no seguinte ponto: você é assim, um coitadinho, realmente, ninguém te ama, ninguém te quer, você é a grande vítima, ninguém te compreende, sabe? Quando você está naquela coisa, ai, nossa, como eu sofro, como eu sofro. Eu já aconteceu isso comigo uma vez. E aí chega aquele irmão, né? Pode ser encarnado ou desencarnado. Realmente, realmente. Você sofre muito. Ninguém te compreende. As pessoas abusam de ti. Você é um pobre coitado. É isso mesmo. Não aceite isso. Não aceite que façam isso com você. Aí você o que faz? É verdade. Eu sou um pobre coitado. Não é assim, às vezes, também? Então, quando ele fala que vos exalta o orgulho, mas também tem aquele que vê que a gente está assim, sabe? Oh, Deus, como eu sou infeliz. Aí ele vai lá e potencializa isso. Você realmente é muito feliz. E a pessoa não para pensar. Será que o outro não tem razão? Será que eu sou infeliz mesmo? Ou eu estou querendo me fazer de infeliz? Porque eles também fazem isso. Olha o que ele diz aqui. Desconfiar especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse vos assalta pelo lado
Eles nos observam. Eles querem saber qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque tem aqueles que sabem que você é orgulhoso, e aí, né, vão em cima. E tem aquele que sabe que você, às vezes, fica naquela de se achar, eu não sou tanto assim, eu não consigo ser tanta. E aí ele vai lá. Você tem razão. Você, né? Então ele procura nos derrubar de todos os lados que ele puder. Aí ele vai dizer que essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a tentação pode ser essa também. E ficar dizendo que você realmente, ninguém te dá o verdadeiro valor, você é o espetáculo, e ninguém vê o espetáculo que você é. Ou então, ele pode chegar e dizer: não, você tem razão, você é muito frágil. Você é muito frágil, você é muito pequenininho, você é muito simplesinho, você é muito humilde, e ninguém está reconhecendo isso em você. Aí você, realmente, você baixa a cabeça e fica de coitadinho, porque o mundo não te ama, não te conhece, não te reconhece. E aí ele faz isso. E aí você não opera, não opera. E é isso que ele quer. Por isso Jesus disse: Senhor, na oração, não nos deixe cair em tentação. Também pode ser uma tentação, né? E a questão 122, vamos lá. Não, 122 não precisa, não. Eu vou voltar agora, depois que nós lemos tudo isso, a reler a resposta dos Espíritos na questão 281. O despeito que lhes causa, porque eles nos querem induzir ao mal, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina de impedir que possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então, o que é poder fazer para te impedir de caminhar, ele vai fazer. Ou exaltando o teu orgulho, ou exaltando aquela mania que a gente tem, às vezes, de se achar pequeno. Pequeno, né? Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Claro que se dá. Claro que se dá. Vamos ler agora a questão 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Na realidade, eles querem saber como os espíritos se percebem. Como eles se percebem, tá? E ele diz aqui: eles se veem e se compreendem. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o som, né? É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. Lembra que nós já falamos que o fluido é o meio que o som se transporta, não é? E o som é levado através dos fluidos. Então, aqui, ó, o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É um veículo da transmissão de seus pensamentos. A voz, o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Como é que nós estamos nos comunicando aqui? Não é através da internet? É através da internet, né? Então, a internet é como se fosse o telégrafo universal, levando a nossa comunicação de um ponto a outro do planeta.
O fluido é o que estabelece a comunicação, é o veículo da transmissão de seus pensamentos. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se percebam e se correspondam, tá? De um mundo a outro. Agora, vamos relembrar isso é muito importante, que os espíritos superiores entendem completamente os espíritos inferiores. Não importa que nível de inferioridade ele tenha. O espírito, por mais inferior que ele seja, vamos imaginar aquele que está lá no primeiro degrau, ele é percebido, que na verdade os espíritos se percebem. Ele é percebido pelos espíritos superiores. O mais superior, mais facilidade de perceber qualquer espírito. Mas a recíproca não é a mesma. Os espíritos inferiores nem sempre percebem e compreendem os superiores. Alguém tem alguma dúvida de Jesus e Maria de Nazaré, esses espíritos de escola, não compreendam um espírito que esteja, nesse momento, em algum planeta perdido no universo, saindo das cavernas? Qualquer um deles pode ser percebido. E é justamente por causa disso que ele recebe o auxílio para poder evoluir. Se ele não fosse percebido, como é que ele receberia auxílio? Porque nós sabemos que todas as ovelhas recebem o amparo do pastor, não é verdade? Todas. Ora, se os espíritos superiores não pudessem perceber, como é que esse espírito inferior receberia ajuda? Não conseguiria. Vamos dar uma olhadinha na questão 279. Volta um pouquinho. 279. A pergunta de Kardec: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Ele quer saber: todos os espíritos têm acesso a todas as regiões, a todas as sociedades? Como é que os espíritos dizem? Os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas manias superiores. Então, os espíritos superiores podem ir aonde quiserem ir. Percebem todos os espíritos, não importa o grau de inferioridade. Mas os inferiores não podem ir aonde querem, né? Não podem ir a todos os lugares e não conseguem perceber e compreender os espíritos superiores. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Kardec vai lá, né? Fica ali catucando. Ele perguntou se eles podiam ir na 279, a todos os lugares. Perguntou se eles podiam se comunicar com todos eles, e agora ele quer saber se eles podem dissimular seus pensamentos. Ele fica ali. Eles dizem: não. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se dos outros? Não. Os bons, tudo é patente, tudo é claro, sobretudo para os perfeitos. Para os espíritos superiores, não há véu que oculte a verdade. Não há véu que oculte a verdade. Eles veem através do véu. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem.
Vamos dar uma olhadinha aqui no final do primeiro parágrafo do item 919A. Aquela famosa pergunta de Aurélia de Agostinho. 919A. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Lá no finalzinho do primeiro parágrafo, né? Do primeiro parágrafo do 919. Olha o texto daqui. Se houvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Ele está falando aqui desse mundo superior. Porque nesse mundo superior, nada pode ser ocultado. Né? Porque, olha só, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu poderia até ocultar algo de alguém igual a mim, mas eu não conseguiria ocultar de todos, porque nada no mundo dos espíritos pode ser ocultado. Eu posso ocultar de alguns, mas ele diz, nada pode ser ocultado. Eu posso ocultar de alguns, mas eu não posso ocultar dos superiores. Os superiores vão saber. Entendeu? Então, no mundo dos espíritos, nada pode ser ocultado. Podem ter alguns que não têm o meu pensamento, mas os que estão aqui, esses vão saber o que eu estou pensando. Entendeu? Esses vão sempre saber o que eu estou pensando. Então, realmente, fica complicado. Aí, eles aqui, isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Mas como? Quem são esses espíritos para quem eu posso me tornar invisível? Eles são inferiores a mim ou do mesmo toque. Não é? Mas aqui, ó, acima, eu posso? Claro que não. Então, ele diz aqui, quando eles dão para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Sobretudo para os perfeitos. Tá? Então, existe alguns, sim, para quem eu posso me ocultar. Inferiores a mim ou igual. Agora, para os superiores, eu não posso me ocultar. Entendeu? Aqui no livro, deixa eu pegar aqui um instantinho, deixa eu só ver. Tem o livro Libertação, esse livro aqui, Libertação, de André Luiz. No capítulo 4, André Luiz vai citar um trecho. O meu é. Depois, quem quiser anotar e depois dá procurar para ver, o meu é capítulo 4, que é numa cidade estranha. Lá no parágrafo 16. No parágrafo 16, ele vai dizer assim. Eu vou até começar do capítulo, do parágrafo 14, e vou pular uns pedacinhos, só para a gente entender. Ele diz assim, ó. Ah, não, peraí, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Eu vou ler primeiro. Eu vou ler primeiro a 284, mas deixa aí o André Luiz aí, que eu vou nele. Diz assim, ó. Como podem os espíritos, não tendo corpo,
comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que o rodeiam. Ah, não, desculpe, gente. É porque eu vou usar os dois libertação. Eu ainda estou na 283. É porque eu vou ler 2 parágrafos do libertação. Então, por enquanto, eu estou na 283. Quando ele fala que nem todos os espíritos podem ver, que alguns ele pode até se esconder, sendo igual a ele, mais superior, então eu não posso me esconder. Aí do Libertação, capítulo 4, parágrafo 14, André Luiz diz assim: de quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos derrotavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado. O que é o português degradado? Palavrões, com palavras chulas, né? Como alguns grupos que a gente vê passando pelas ruas hoje em dia, de encarnados, né? A gente não vê isso. Aí eles aqui, mais inteligível, português degradado, mais que dá para perceber, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Isso está em relação com o item 283, quando Kardec pergunta: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é patente. Claro, quer dizer, claro, sobretudo para os perfeitos. Para os perfeitos, nem adianta tentar. Eles percebem tudo, veem tudo. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis aos outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então, o companheiro aqui, deixa eu só ver quem é o orientador espiritual aqui. Esse companheiro, esse orientador espiritual, ele está levando o grupo, né, para fazer uma visita em certo lugar. Mas eles é dúbio. Eles estão em um certo nível evolutivo, André Luiz e o orientador dúbio, que aqueles espíritos que estão passando por eles, nesse lugar, são grupos hostis, não percebem, não são capazes de registrar a presença da caravana. Então, a caravana consegue tornar-se invisível a esses espíritos inferiores, pela sua própria vontade. Porque aquela caravana, ó, não vão perceber. Aqui, ó, aqui embaixo. E a energia está aqui. Então, eles. E você percebe como eles são, pelo vocabulário que estão usando para conversar entre eles ali. Então, eles não conseguem perceber. Né? Esse grupo fica invisível para eles. Agora, vamos olhar 284. Kardec pergunta assim, deixa o André Luiz aberto. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Aí, os espíritos respondem, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Quando eu estou encarnada, o meu corpo de relação, o meu corpo com o qual eu me relaciono com as pessoas, é meu corpo físico. Quando eu estou desencarnada, o meu corpo de relação, o corpo que me faz relacionar com os outros espíritos, é meu perispírito.
Da mesma maneira que meu corpo físico, com exceção dos gêmeos, e os gêmeos, eu vou dizer, mesmo os gêmeos têm alguma coisinha que percebe. Porque eu tenho 2 sobrinhos gêmeos, Rômulo e Vinícius. Nós, os adultos, às vezes os confundíamos, mas as crianças, não. As outras crianças, não. Era minha filha, meu filho, mais outras crianças e os 2 gêmeos. Mesmo que eles estivessem à distância, as crianças diziam, o Rômulo vem aí. Eu olhava assim e dizia, meu Deus, como é que eles sabem quem é Rômulo e quem é Vinícius? Eles sabiam. Não erravam. E o Vinícius? Às vezes o Vinícius passava de ônibus assim, Vinícius! Eu dizia, meu Deus, quando chegava em casa, Vinícius, e vocês deram tchau para mim. Até eles sabiam, eles percebiam. Porque, veja só que coisa, né? A gente às vezes não percebe. As crianças percebiam. E olha que eles são idênticos. Idênticos, quando criança. Agora, um corta o cabelo de um jeito, do outro, tem isso. Um tem barba, outro não tem. Mas quando criança, nossa, eles eram iguaizinhos. Mas as crianças sabiam quem era um e era outro. Até a voz deles é igual, mas as crianças sabiam. Então, o nosso corpo, cada um de nós tem um corpo. Não vamos falar de exceção dos gêmeos. Eu tenho um jeito, Carmen tem outro, Ana Constantino tem outro, Denise tem outro, Dulcinea tem outro, Márcia tem outro. O nosso corpo nos distingue. No plano espiritual, o que nos distingue é o perispírito. Aí o outro vai perguntar, mas o que o perispírito tem que é diferente do outro? Hálito mental. É o hálito mental. A nossa atmosfera psíquica. Aquela atmosfera que envolve o perispírito. E também as marcas perispirituais. Né? E por isso que ele diz aqui, no Livro dos Espíritos, comprovam suas individualidades no perispírito e os torna distinguíveis. Isso é importantíssimo que a gente deve frisar. E os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, no plano espiritual, nós somos identificados pelo perispírito. E aí, voltando ao livro Libertação, no capítulo 4, tem por título Numa Cidade Estranha, nós vamos ao parágrafo 16. No parágrafo 16, diz assim: nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro é aquela roupa que os mergulhadores usavam e ainda usam hoje em dia, estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade. Repare, nossas organizações perispiríticas, nosso perispírito, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade. Então, o meu perispírito é formado por ato da minha vontade. Não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. O Gúbio está explicando para o André, porque eles não são percebidos. Não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, vencessem a operar num imenso lago de lodo. Para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. Se adaptaram a quem? Eles estão descendo para lugares onde a vibração é inferior, ele compara esse lugar ao imenso lago de lodo e diz que eles vão socorrer espíritos
E como se esses espíritos que estão adaptados a esse lago de lodo. Percebeu o que eles estão querendo dizer? Que muitas vezes os espíritos se adaptam a lugares de baixas vibrações. Se adaptam. É triste a gente reconhecer isso, mas é verdade. Não tem espíritos que gostam de viver em lugares, pessoas que gostam de viver em lugares terríveis. Você oferece toda a ajuda possível. Por exemplo, nós sabemos que tem todo outro tipo de coisa. Razões, mas tem uma. Por exemplo, aqui em Petrópolis, nós temos os moradores de rua. E nós temos também, aqui no Alto da Serra, um abrigo muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Quando chega o frio, muito frio, ou muita chuva, a prefeitura manda equipes para retirar pessoas dali, para levar para o abrigo, que lá tem cama, banho, comida, agasalho, proteção. Muitos, a grande maioria, não quer isso. Sabe por quê? Porque lá eles não têm uma disciplina. Não pode beber, e eles querem beber. Não pode usar drogas, eles querem. Não pode misturar homens e mulheres. Tem o pavilhão dos homens, tem o pavilhão das mulheres. Eles não querem, eles dizem. Uma vez a menina da InterTV entrevistou, ele estava de cara limpa, ele não estava drogado, não, era de dia, ele estava de cara limpa. E a jornalista perguntou para ele, por que o senhor não vai para o abrigo? Ele olhou, não vou, por quê? Porque eu não me adapto a receber ordens. Chega lá, eu tenho que fazer o que eles querem, tenho que dormir na hora que eles querem. E eu não quero. Eu prefiro ficar aqui na rua, que aqui eu faço o que eu quiser. E como você não pode obrigar, só casos gravíssimos, né? Da pessoa estar jogada lá no chão, numa overdose, que dizem, né? Que a pessoa tem o direito a dizer não ao seu livre-arbítrio pela lei. Então, é o que ele falou aqui. Nós, André, nossa caravana, está vindo aqui, tá? Para socorrer esses irmãos que estão como que captados nessa região que eu comparo um lago de lodo. Então, o que nos move fazer esse trabalho? O amor. O amor. Então, o nosso espírito não vai reagir contra as baixas vibrações deste plano. Aí ele vai dizer aqui, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a esse mundo, esse lago de lodo, são compelidos a cobrir-se, quer dizer, que nós estamos na posição de homens, que por amor descessem a operar no imenso lago de lodo. Então, nós somos compelidos a cobrir-nos com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Então, eles são obrigados a densar o perispírito, a descer essas regiões, sofrer as injunções daquelas energias que são sacrificantes para eles. Mas eles fazem isso por amor. Aí a gente pensa, e a vinda de Jesus, como é que deve ter sido, hein? Porque se Gúbio diz que para eles é preciso agir com paciência e coragem, aquela influenciação deprimente, imagine Jesus vindo à Terra. Como foi complicado, como foi difícil. Aí ele continua, atravessamos importantes limites vibratórios e cabe nos entregar a forma exterior, que é o perispírito,
porque eles não têm corpo físico, né? A forma exterior deles é o quê? O perispírito. E cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe. Então, se eu vou trabalhar num ambiente de baixa vibração, eu tenho que estar preparado para saber que o meu perispírito, no caso do plano espiritual, vai enfrentar desgastes. E as energias ali são terríveis. Mas como eu estou cheia de amor, o meu amor vai me proteger, vai me fortalecer, vai me amparar. Aí ele diz aqui, ó, entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. E a nossa transformação transitória, porque ele precisou adensar o perispírito dele para poder enfrentar aquilo. No final dessa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região muito feliz. Então, ele vai adensar o perispírito dele, né, quando for necessário, eles possam vê-lo. Porque na situação que eles estão, situação original, eles não veem. Esses espíritos não podem vê-los. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão ficar ali andando, ninguém vê. No momento que ele quiser fazer o trabalho direto com eles, aí o que ele vai fazer? Abençoa o perispírito. Pega as energias daquele local e traz para si, para adensar o perispírito, para chegar a ficar aqui, ó, no mesmo nível deles. E eles vão ver. Aí eles vão ver a caravana, vão ver o Google, vão ver André Luiz, vão conversar, como o livro conta aqui, vão perguntar o que vocês estão fazendo aqui? E eles vão dizer, a gente quer visitar fulano e ciclano. Só assim eles poderão ser vistos, né? Então, foi o que Kardec fez, a pergunta de Kardec. Como podem os espíritos não ter um corpo físico como o nosso, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito e os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os outros. Então, eles vão adensar o perispírito. Os espíritos daquela região de um nível muito grosseiro energeticamente, vai vê-los e vai ver o André Luiz como ele é, vai ver o Google como ele é, vai ver todo mundo como eles são. Vai ver quem é mais jovem, quem é mais... como eles são. Porque o perispírito vai mostrar quem eles são para aqueles espíritos dali. Quando eles não quiserem mais ser vistos, eles vão o quê? Eliminar toda a energia deletéria e aí eles ficam invisíveis. Não podem ser vistos, nem ouvidos, nem percebidos. Então, é fantástico isso, né? É fantástico. Outra coisa que eu gostaria de lembrar aqui, eu já falei até em uma outra aula, mas é sempre bom lembrar disso, é que muitas vezes, nos nossos estudos, nós falamos assim, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, a obra de Chico, a obra de Valdo, é uma obra complementar do Pentateuco. Não é complementar. Tá? Porque aí estaríamos dizendo que estariam complementando a obra dos espíritos superiores. E o Pentateuco é uma obra dos espíritos superiores. Então, a gente diz o seguinte, é obra subsidiária, é obra auxiliar, e nos auxilia a compreender, muitas vezes, né? Que às vezes a gente não compreende o que está na obra básica, aí o André Luiz, Emmanuel, caridosamente, traduz para a gente, né? Então,
Essas são obras subsidiárias, auxiliares, e não complementares. É sempre bom a gente relembrar isso para que a gente, né, entenda a diferença entre uma obra complementar e uma obra subsidiária, para que a gente possa dar um valor a quem tem valor, né? Elas são obras que devem nos auxiliar. Então, nós vamos parar aqui. Semana que vem, a gente vai estudar a questão 285. A gente vai iniciar na 285. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Perguntar não, mas só ratificar. Como a gente é pequeno ainda, né? Como a gente é pequeno. Sim. Muito, muito pequeno. A gente tem muito trabalho pela frente. tem. E é exatamente isso aqui. A gente se compraz com isso aqui. A gente deixa chegar. É exatamente isso aqui. É sim. A gente, infelizmente, a gente escorrega. E como eles falam que é só a gente querer, é só a gente blindar, é só a gente... Enfim, está na nossa mão. E outra coisa, Carmen, todos nós podemos tudo. Tudo. Todos nós podemos tudo. Basta que a gente acredite nisso. Isso aí. Todos nós podemos tudo. Se a gente acreditar nisso, a gente faz o que a gente quiser. Todos nós. O grande problema é que a gente, como diz o povo por aí, a gente não acredita no nosso taco. É isso mesmo. Não é? Todos nós podemos tudo. Jesus, o que Jesus falou para a gente? Vós sois Deus. Sois Deus. Podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. E muito mais. Mas não é que a gente acredita nisso. A gente não acredita e ainda finge que é santinho, né? Que é a gente não acredita. Mas Jesus disse, e se Jesus disse, acabou. Não tem discussão, não vai discutir com Jesus. Aí vai achar que está mais louco do que nunca. Vai discutir com Jesus? Como me disse. Vocês podem fazer tudo o que eu faço. E aí ele continuou. E ainda, e muito mais. Acabou? Você vai dizer o quê? Nós podemos tudo. Sim, alguns milênios para frente aí, né? Sim, mas já podemos tudo. Sim. Podemos tudo. Dentro do nosso mundo, né? Então, a gente tem que acreditar em Jesus e seguir a caminhada. Afinal, ele falou, né? Então, gente, nós vamos encerrar aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Devassando Invisível. Hoje teremos aqui a nossa irmã Ana Paula, que vai fazer a nossa palestra, às 18h40. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pelas bênçãos e vibrações que eles fazem cair, derramar sobre todos nós. E também, como eu falei no início da prece, da abertura, vamos orar muito hoje pelos nossos irmãos da Turquia e da Síria, que hoje aconteceu um terremoto terrível nesses dois países, mais de 7,7 na escala Richter, e até então, mais de 500 pessoas desencarnaram. As cenas assim, terríveis. Então, que Deus abençoe esses nossos irmãos, os amparos, fortaleças, console as famílias enlutadas, que os espíritos amigos possam estar lá, com certeza eles estão, amparando todos esses que sofrem e todos esses nossos irmãos que retornaram de forma tão violenta e drástica, né, rude, ao plano espiritual. Que ao adentrarem no plano espiritual, eles possam ser recebidos pelas falanges dos trabalhadores amorosos do Pai,
para que recebam todo o atendimento que necessitam, Senhor, para se recuperarem, se reequilibrarem e poderem seguir com suas vidas. E ampare todos aqueles que aqui ficaram sofrendo por esse desencarne tão violento, Pai amado. Sê conosco sempre, Senhor, e nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos dar uma paradinha, tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Ô, Rose, deixa